Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, a gente traz aqui uma notícia para compartilhar com vocês, onde cientistas da computação entregam carta contra blockchain e Bitcoin ao Congresso norte-americano. Um grupo de especialistas em tecnologia está pedindo às autoridades dos Estados Unidos que não regulamentem as criptomoedas. Eles alegam que a indústria de ativos digitais está fazendo um lobby enganoso que pode prejudicar o futuro dos Estados Unidos. Um grupo de 26 cientistas da computação e acadêmicos assinaram uma carta direcionada aos congressistas. Entre outras coisas, a carta contém diversas críticas às criptomoedas e à tecnologia blockchain. O grupo inclui o professor de Harvard, Bruce Schneier, e o engenheiro da Microsoft, Miguel de Icaza. Além disso, faz parte do grupo a principal engenheira do Google Cloud, Kelsey Hightower. O objetivo da carta é fazer um contra-lobby contra os grupos que apoiam as moedas digitais. As alegações que os defensores da blockchain fazem não são verdadeiras, não é seguro e não é descentralizado, disse Schneier. Conforme destacou Schneier, sistemas em que o usuário esquece sua senha e assim perde de vista suas economias não é algo seguro. Nesse sentido, os autores da carta pedem às autoridades que pensem duas vezes antes de ceder aos lobistas de ativos digitais. Pedimos que você resista à pressão dos financiadores, lobistas e impulsionadores do setor de ativos digitais, diz a carta. Diga não à blockchain. Ademais, a carta pede que não seja criado um refúgio regulatório para esses instrumentos financeiros falhos e não comprovados. Criptoativos têm sido um veículo para esquemas de investimento especulativo doentios e altamente voláteis, dizem. De acordo com o de Icaza, da Microsoft, o poder computacional por trás da blockchain é ridículo. Tudo que a blockchain faz hoje pode ser feito de maneira centralizada com um computador de $100, disse. Além disso, ele alega que os Estados Unidos estão desperdiçando milhões de dólares em equipamentos e em um sistema inútil. Tudo isso porque nós decidimos que não confiamos no sistema bancário, pontuou. Os esforços de lobby de moedas digitais nos Estados Unidos aumentaram nos últimos anos. O CEO da Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, por exemplo, previu que os próximos candidatos a presidente dos Estados Unidos serão pró-cripto. Farei uma previsão. Teremos 2 candidatos presidenciais finais de 2024 que serão pró-cripto e pró-blockchain. Siga o dinheiro, disse ele. Então, a gente fica estupefato, embasbacado quando vê uma notícia desse tipo aqui. Cientista da computação falando contra blockchain e contra Bitcoin. Né? De duas, uma, né? Ou esses caras não estudaram a fundo o que é Bitcoin, o que é blockchain, ou então eles não entenderam os fundamentos do Bitcoin e da blockchain, porque não tem condição uma coisa dessa não. Foi falado aqui um monte de pataquada, um monte de asneira. A gente vai destacar aqui para vocês aqui. Vamos aqui, ó. As alegações que os defensores da blockchain fazem não são verdadeiras. Não é seguro e não é descentralizado. Como que não é seguro uma coisa, um ativo, em que você deposita esses ativos em uma hard wallet e você fica de posse desse seu ativo e ninguém tira esse ativo de você, a não ser que ele tenha as palavras-chave, né? Que são as chaves privadas. Os golpes que existem, que as pessoas perdem fundos, né, envolvem muitas vezes que deixam nas corretoras e aí ele sofre um hack na corretora, a pessoa consegue ter acesso aos fundos dela na corretora, ou então a corretora sofre o hack diretamente, ou então a pessoa tem a hard wallet lá e por algum motivo ou outro ela permite que outra pessoa descubra as suas chaves privadas e aí elas sacam dessas hard wallets. E uma outra situação que eu estou vendo muito aí, agora, principalmente com NFT, aí, estou vendo o pessoal falar demais aí, pessoas que sofrem ataque utilizando a MetaMask.
né, que aí é uma interface que se utiliza dentro do navegador para a pessoa utilizar finanças descentralizadas, compra de NFT, o escambau a 4 aí, e sofrem ataque lá na MetaMask e perdem seus fundos, seus ativos. E para mim é extremamente seguro. Uma coisa que você coloca numa hard wallet, no meio físico, se né, not your keys, not your coins, não são suas chaves, não são suas moedas, você estando de posse disso daí, ninguém tira de você não, a menos que você né, dê de bandeja as palavras. E não é descentralizado. Como que o Bitcoin não é descentralizado? O Bitcoin é a única moeda, o único criptoativo que não tem um rosto por trás dele. Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, uma pessoa que não existe, ou melhor, existe, mas ninguém sabe quem está por trás. E nem se sabe se é uma pessoa só. Satoshi Nakamoto pode ser uma pessoa, como pode ser um grupo de desenvolvedores, como pode ser uma comunidade de desenvolvedores. Então ninguém sabe. A beleza do Bitcoin e a magia né, por trás do Bitcoin, né, intencionalmente, creio eu, né, Satoshi pensou justamente nisso, que o Bitcoin não tendo um rosto por trás, não teria como ele sofrer ataques de instituições, de estados, de governos, não teria ninguém para ser crucificado pelo Bitcoin. Já as outras moedas, as outras blockchains, os outros criptoativos, todos eles têm todo mundo sabe quem é o rosto por trás daquele ativo. Vamos ver aqui, o show de bobagens continua. Sistemas em que o usuário esquece sua senha e assim perde de vez suas economias não é algo seguro. Então, como dizia tio Ben a Peter Parker, quando ele estava passando da adolescência para a fase adulta, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nós somos os principais responsáveis pelos nossos fundos, pelos nossos ativos, pelo nosso patrimônio, quando a gente os converte para criptomoedas. E lugar de cripto é na hard wallet. E aí nós somos os custodiadores. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Então, se eu tenho todo o meu patrimônio ali, ou tenho uma quantia significativa do meu patrimônio ali numa hard wallet, o mínimo que eu tenho que ter o cuidado de anotar essas palavras-chave e guardar essas palavras-chave em lugar que ninguém vai acessar, em um lugar extremamente seguro. Você é o custodiador, a responsabilidade é sua. A gente tem que parar de querer delegar responsabilidade nossa para os outros. Colocar o Estado como responsável pela gente. Foi por causa disso, de querer que o Estado seja responsável por nós, que nós perdemos ao longo da história o nosso poder de decisão, poder de indivíduo. A gente colocou na mão de um ente estatal para ele dizer para nós o que é melhor para nós. A gente viu aí no vídeo passado do INSS que nós não podemos abrir mão da nossa aposentadoria, da pirâmide estatal, porque nós não podemos abrir mão da nossa aposentadoria, porque o Estado vai garantir para nós a aposentadoria. Então, gente, responsabilidade nossa, você é o custodiador. Dando sequência aqui. Criptoativos têm sido o veículo para esquemas de investimento especulativo, doentios e altamente voláteis. Tá, golpes existem desde que o mundo é mundo, e tudo que envolve finanças, envolve dinheiro, tem golpe associado. Seja envolvendo transferências bancárias, empréstimos bancários. Falou que é dinheiro, falou que é ganho. Os golpistas existiram, existem e continuarão existindo. Então a gente tem que, assim como em qualquer outro tipo de investimento, temos que nos precaver dos golpes e dos golpistas. E a outra crítica aqui que fala sobre que são altamente voláteis é justamente na volatilidade que está a beleza do mercado cripto. E é um mercado que vai propiciar que a gente tenha ganhos expressivos em um curto período de tempo, que vai fazer diferença na nossa vida.
Tem diversas pessoas que ficaram milionárias no mercado cripto em um curto período de tempo, pegando uma valorização assombrosa e expressiva graças à volatilidade. Agora, tem pessoas que preferem investir 30, 35, 40 anos, né, em renda fixa, LCI, LCA, FIIs, fundos imobiliários, né, algumas ações, e cai naquela falácia dos juros compostos, né, e o longo prazo. Vocês veem que aqui no canal eu sou um defensor extremo do longo prazo, né, Bitcoin, em criptoativos, justamente por causa da volatilidade e o encurtamento desse longo prazo. Porque é uma falácia os juros compostos e o longo prazo no mercado financeiro, que quase ninguém sabe, que fala-se que nós investirmos, né, 35 anos utilizando juros compostos, né, fatalmente ficaremos milionários. Sim, concordo, ficaremos milionários. Não discordo. Mas o que ninguém fala é que nos juros compostos e nesse longo prazo, os juros compostos, o que manda muitas vezes, principalmente no início, é o aporte. A quantidade que você vai aportar. Quanto mais você aporta, mais rápido você chega no seu objetivo. E se você aporta constante, o mesmo tanto, aí vai depender do tempo, e aí os juros compostos ganham força lá na frente. E aí começa o efeito bola de neve, porque no início o ganho é quase que imperceptível, é muito pequeno no início, é desanimador muitas vezes. E quando chegar lá nos 30, 35 anos, que você fizer o seu primeiro milhão, o que não te contam é que esse milhão, ele não vale mais 1 milhão. Já se passaram 30 anos, 35 anos, desde quando você começou a investir. Então, tem todo um período inflacionário desse tempo que se seguiu e o seu dinheiro foi perdendo valor ao longo desse tempo. Então, esse milhão que você conquistou 35 anos depois, se voltar no tempo, há 35 anos atrás, esse milhão valeria aproximadamente, né? É exemplo, não estou falando, um exemplo que eu estou citando. Talvez valha 50 mil, 10 mil, 5 mil, 1.000. Depende do quanto que a inflação vai corroer o seu dinheiro ao longo desse tempo. Então, aqui mais uma pataquada. Tudo que a blockchain faz hoje pode ser feito de maneira centralizada com um computador de $100. O cara que fala um negócio desse, bicho, ele não sabe bolhufas e nada. Não sabe da força computacional que tem a rede do Bitcoin. Não sabe a dificuldade exigida, né, da mineração, né, para se confirmar transações, para se minerar um bloco. Não sabe, né, do custo operacional, né, do que se gasta para montar, né, um rig de mineração. Que mais aqui que a gente pode falar? Ele não sabe, né, da questão da rede do Bitcoin, né, que para a rede sofrer um ataque teria que ser um ataque de 51%, ou seja, o hacker teria que ter domínio de 51% da rede do Bitcoin. E para um hacker ter esses 51% nos patamares que o Bitcoin está hoje, seria milhões de dólares que ele teria que gastar em força computacional para ter esses 51%. O cara que, né, defecou pela boca. Tudo isso porque nós decidimos que não confiamos no sistema bancário. Você quer confiar no sistema bancário? Um sistema onde existe a chamada reserva fracionária, que você deposita, eu deposito lá R$1.000. O banco pode reter desses R$1.000 apenas R$100 com ele. R$900 ele empresta para outra pessoa. E aí, essa pessoa que recebeu esses R$900 procura um outro banco e deposita. Esse outro banco retém desses R$900, R$90 e empresta 810 para uma terceira pessoa.
Então, a partir dos R$ 1.000 que foram depositados inicialmente, foi criado do nada aí R$ 1.710. E vai aí, né, criando mais e mais dinheiro. E com isso o banco não tem a obrigação de manter a totalidade do dinheiro que é depositado nele. Se no dia de amanhã ocorrer a chamada corrida aos bancos, não há dinheiro para pagar todo mundo. Então, as pessoas, a grande maioria das pessoas vão ficar a ver navios, né? Suponhamos que tem um boato que o governo vai confiscar o dinheiro. E no dia de amanhã, todo mundo, daqui a corrida, todo mundo vai atrás dos bancos lá para poder sacar o seu dinheiro. Não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, você acha que isso é um sistema confiável? É um sistema que é parelho, né, que ele é colunhado aí com o governo, com o parasita estatal. Se o parasita determina, a partir de 4 de maio, né, 3 de maio, 4 de maio de 2022, quem tiver mais de R$ 50 mil aí em qualquer tipo de investimento financeiro, em qualquer instituição financeira, a partir dessa data está confiscado pelo governo federal. É de posse do governo federal. E o banco vai lá e cumpre o que o parasita determinou. Por quê? Porque o Estado permite que o banco faça essas coisas como a reserva financeira, empresta dinheiro para os bancos, subsidia e diversas outras coisas que a grande parte da população desconhece. Então, vocês acham que isso aí que é um sistema confiável? Eu prefiro 1000 vezes confiar no Bitcoin, em criptoativos, do que confiar em sistema bancário e em parasitas estatais. Então, como diria um professor meu, né, na época da graduação, esses cientistas da computação que são os famosos burros letrados. Sabe de nada, infelizmente. Dando sequência aqui, vamos compartilhar com vocês aqui um conjunto de indicadores que eu investiguei. São 15 indicadores e desses 15 indicadores, 11 estão dando sinais de compra no Bitcoin neste momento. Aqui, Stock to Flow múltiplo de 10 dias, Stock to Flow múltiplo de 463 dias, índice de força relativa, o famoso IFR ou RSI, múltiplo de 1458, né, da média simples, né, média móvel simples, delta do dia anterior de 1458 da média móvel simples, múltiplo de Mayer dando compra, sendo que abaixo de 50 aqui é compra fortíssima, né, no momento aí está em 0,73, né, esse Power Law Oscillator ele está neutro no momento, assim como o múltiplo do preço realizado também se encontra neutro, mas está próximo aqui, né, do ponto verde de compra. Os blocos por dia, né, de 10 dias aí, adentrando aqui a faixa verde aqui, então ponto de compra. Índice de medo e ganância do mercado, estamos no momento aí em 13, a gente diz que de 10 para baixo aqui é ponto excelente de compra, né? A velocidade da era de dificuldade, ponto de compra. Dias maiores do que o preço atual, esse daqui está recomendando venda, né? A mudança da última dificuldade, né, das últimas dificuldades aí, tá dando compra. Ordens abertas de compra e venda na Binance, aí tá na neutralidade, não tem nem muita ordem de venda, nem muita ordem de compra, então isso significa ponto de compra, não tem ordens excedentes nem de um lado e nem de outro, ponto de compra para nós.
é OMS mais alto do que o preço atual. Esse daqui está dando recomendação de venda, assim como esse. Então, aqui dentre os 15, são 2 sinais de venda, 2 sinais em neutralidade e 11 sinais de compra que o Bitcoin está dando neste momento. Falando nele, vamos avaliar como está o gráfico do Bitcoin neste momento. Então, aí a gente teve, né? No vídeo anterior nós falamos que ele tinha que tomar a decisão, né, rompeu aqui para cima da média, mas não teve força para romper aqui os 32.294 dólares e ele caiu aí quase que praticamente toda a alta que teve. E no momento aqui ele está exatamente aqui, né, em cima da média aí e mais ou menos na metade aqui do range dessa região aqui de retangular de suporte aqui. Então aí novamente voltamos para uma zona de indefinição do Bitcoin aí, tá indeciso se vai para cima, se vai para baixo. Creio eu que ele vai tentar ganhar força para poder tentar uma nova subida aí. Talvez venha ter uma queda para novamente testar. Agora ele vai testar essa LTB que vai estar bem rente aqui, a borda inferior da zona retangular como suporte. Mantendo aqui, não perdendo esse suporte, ele vai tentar mais uma vez vir romper aqui. Vamos ver se nos próximos dias ele vai confirmar essa leitura nossa aí. Certo? Na lição filosófica do dia, Marco Aurélio diz para nós: de que bela maneira Platão se expressou. Sempre que quiseres falar sobre as pessoas, é melhor adotar uma perspectiva aérea e ver tudo ao mesmo tempo: ajuntamentos, exércitos, fazendas, casamentos e divórcios, nascimentos e mortes, salas de tribunal ruidosas ou espaços silenciosos, todos os estrangeiros, feriados, monumentos, mercados, tudo misturado e organizado em emparelhamento de opostos. Então eu peço desculpas a vocês aí que a bateria da minha câmera ela acabou e depois que eu vi já tinha explicado uma grande parte do vídeo, então não vou gravar um outro vídeo, não vou subir esse vídeo dessa forma mesmo, tá? Então para a gente finalizar aqui, Marco Aurélio fala para nós dessa questão da gente ver as coisas de cima, né? Da gente ver as coisas de mais alto. O que a gente pode trazer isso para o mercado financeiro? É justamente a gente não olhar o gráfico no período menor, mas sim pelo período maior. Dar o dezoom do gráfico que a gente fala, né? Em vez de examinar o gráfico diário, o gráfico de 4 horas, de 2 horas, que traz nada mais do que nada menos para nós o ruído de mercado, a gente afastar do gráfico, né, ir distante, sair do micro e ir para o macro. Vamos olhar períodos maiores, o gráfico mensal, por exemplo, o gráfico semanal, vamos dar um dezoom. Quanto maior, né, o dezoom, quanto mais a gente nos afastar, quanto mais de cima olharmos, mais a gente vê a insignificância dos momentos pequenos, dos momentos diários, do ruído do dia a dia, do gráfico, que geram para nós pânico, estresse, ansiedade,
né, esses momentos aí em que a gente no mercado troca os pés pelas mãos, fazemos besteira, é justamente por causa que a gente fica olhando e concentrando no tempo menor, quando na realidade deveríamos dar o desumo e olhar por cima o tempo maior. Então façamos isso e eliminaremos grande parte da nossa ansiedade e grande parte, né, do estresse do dia a dia do mercado que nos leva a tomar decisões impensadas muitas vezes e decisões das quais no futuro nos arrependemos depois que a gente vê que o gráfico, né, daquilo que você foi construído ao longo do tempo e a gente depois vendo o que se constrói pensa, nossa, como eu pude ser tolo e ser idiota ao ter me apavorado nesse momento que na realidade não era um momento para se desesperar, e sim era uma oportunidade que foi criada, que surgiu, e eu não aproveitei porque eu me deixei levar pelo calor do momento. Então eu agradeço a vocês a audiência que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Conto com vocês para um próximo vídeo. Né? Peço encarecidamente que compartilhem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo aí e conto com vocês até um próximo vídeo e espero que seja muito breve. Obrigado a todos.